Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo é para falar sobre dois temas de redação. O primeiro, a frase tema é a atitude da naturalização da insensibilidade a permear a violência obstétrica no ambiente brasileiro do século XXI. Então vocês podem falar, por exemplo, do parto humanizado, a assistência à mulher, né? A importância da assistência à mulher em todas as etapas, desde o aborto até o puerpério, né? Que seria o momento pós-parto, até o estado que a mulher volta às condições anteriores à gestação. Então é muito importante o compartilhamento de ideias, a escuta, o respeito, né? Um documentário que fala sobre isso é o Renascimento do Parto. Mães e profissionais da área da saúde abrem jogo sobre suas experiências com a prática da cesárea, cada vez mais controversa no Brasil. A parte 2, o Renascimento do Parto 2, é um documentário, né? São 3 documentários, parte 1, parte 2, parte 3. Parte 1 tem essa sinopse que eu acabei de falar. Parte 2, com imagens emocionantes, esse documentário defende que as mulheres têm autonomia nas suas escolhas na hora do parto. Então, e das 3 partes desse documentário, a 2 é que fala diretamente da violência obstétrica. E a parte 3, o Renascimento do Parto 3, com um olhar profundo sobre o dia a dia de uma maternidade de São Paulo, o terceiro filme dessa série traz entrevistas com mães, ativistas, médicos e parteiras. Pode falar da gravidez na juventude, então ter noção, o medo, a insegurança, o desamparo em si. Então eu vou falando, como nos outros temas, né, e nos próximos, eu vou falando interdisciplinaridades possíveis e argumentos possíveis. A questão do código de ética médica, né, que é ouvir o paciente, passar o máximo de informações possível quanto ao caso, né, em si. O dever, a necessidade de se atualizar por parte dos profissionais, né, e porém muitos profissionais se contentam, né, com permanecer no básico, na superficialidade. Importante ter um plano de parto, porém isso é feito de forma muito precária, sem respeito, sem dignidade, sem integridade, né? Porque o documento do plano de parto geralmente é sem validade e sem transparência, né? Faltam informações para passar ao desconhecimento, a falta de interesse em si, parto violento, né? Então, argumentos que se encaixem à violência em si, se encaixam a esse tema, falta de registro, ausência de negociação. Documentário que fala sobre o início da vida, por exemplo, é o começo da vida, bebês em foco, então pode trazer ao tema falando sobre algo mais amplo, como nesses documentários, né? A própria Partida Final, né, que é outro filme, documentário, Corpo Humano, Nosso Mundo Interior, e há também o livro Com Dor Darás à Luz, Retrato da Violência Obstétrica no Brasil, de Thaís S.B. Macedo. Né? Há o livro Não Era Para Ser Assim, de Natália Elias, que também fala sobre isso. Documentário A Dor Além do Parto, a denúncia de que a maioria dos erros médicos está ligada à obstetrícia. Então, já pode fazer um gancho com o segundo tema, né? Eu vou falar que é o erro médico, né? Então, vários argumentos possíveis: desejo de manipulação, ilusão de controle, valer-se do cargo para confirmar a vontade de se postar em uma posição superior, uma posição de soberano, de autoritário, de mandatário, a questão do patriarcalismo, o domínio centrado na figura masculina, o regozijo, né, por ver alguém em condição de vulnerabilidade, a discriminação, a naturalização de condições precárias e de escassez de recursos na saúde, a recusa de tratamento, dependendo até da etnia, da cor da pele, da classe, do poder aquisitivo, né, da classe social, a recusa de tratamento em si, então a possibilidade de controlar e escolher quem deve viver e quem merece morrer, então já pode fazer ligação da violência obstétrica e do erro médico também, questões como a desumanização, o hábito de menosprezar o próximo, além da questão da necropolítica, que eu falei no vídeo anterior, né?
de que eu falei no vídeo anterior, a questão do desrespeito pela banalização do discurso e da atitude de menosprezo, a reificação ou objetificação do próximo, o abuso no toque, né? A violência em si, esse toque é invasivo muitas vezes, é abusivo, né? Principalmente em relação à mulher, né? A violência em si, principalmente em relação à mulher, e especificamente quanto à mulher, no caso da violência obstétrica, o abuso, a perda de protagonismo da mulher, o próprio abuso de poder, né? Na verdade, quase nunca teve, né, esse protagonismo, infelizmente. O parto é manifestado como uma linha de produção, né? Então, há essa questão da mercantilização da área médica. Reparem que argumentos, parte deles aqui, a maioria deles, né, cabe quanto a outros temas em relação à saúde e à violência, como a própria questão do erro médico, né? O discurso de cuidar é deturpado pelo fingimento, a falaciosa visão de que o cargo social funde-se necessariamente ao caráter, o fingimento de preocupação, a falta maior de clareza, de transparência e maior explanação de informações, né? E ao próprio livro, inclusive, então, indo para a segunda frase tema, né, já fazendo interseção, a manifestação do erro médico e suas implicações na população brasileira. Então, há o livro O Erro Médico, do Robin Cook, que é um médico e escritor bem famoso, ele é vivo, inclusive, está vivo. Há o livro Erro Médico, a luta pela vida, de Daisy Machado, história de uma mulher vítima de erro médico que lutou na justiça contra incompetências e interesses escusos de grupos poderosos na área da saúde. Então, inclusive o Robin Cook, o escritor do livro Erro Médico, ele criou, né, o gênero e o termo em si ligado a ele, terror ou horror médico. Ele inaugurou esse gênero literário, né? Sempre mostrando quase sempre mostrando uma grande empresa poderosa, né? Financeiramente e quanto à projeção social, reconhecimento, que abusa do poder, né? E fala sobre a questão da cesariana, da mercantilização na área da medicina, infrações médicas em si, certo? Então, até o próximo vídeo. E aí, galera? E aí, tranquilo? Tranquilo. E, falando mais um pouco, né? Tem a questão a livros, né? Como Coma e Servidão Mental, 2 livros do Robin Cook, que se encaixam perfeitamente a temas como esses, como Atrás das Paredes de um Grande Hospital, um crime inacreditável, né? Eu não ia falar mais sobre o tema, mas eu vou falar mais um pouco. Então, esse Servidão Mental, por exemplo, fala sobre o conluio entre hospitais e clínicas, empresas farmacêuticas, a questão da gravidez, a desconfiança em diagnósticos e em conselhos médicos, o medo, a questão dos brindes, né, e amostras grátis como manipulação, como controle, né? Fala da questão do aborto também, nesse livro Servidão Mental, do Robin Cook, e foi publicado inclusive em 1985, já se falava bastante sobre, já se estava falando sobre isso. Tem o livro Vírus, que se transformou no filme Epidemia, né? Fala de tensões a envolverem médicos e indústrias farmacêuticas e a própria questão da epidemia em si, né? As intrigas envolvendo instâncias sociais, a mercantilização da vida, literalmente, diretamente. Há o livro Anatomia da Esperança, do médico norte-americano Jerome Groopman, certo? E o livro Tempo de Despertar, que é do Oliver Sacks, que é um neurologista, químico e escritor, fala sobre a encefalite letárgica diretamente, surto da doença do sono. Muito bom o filme também, com Robin Williams e o Robert De Niro. Robert De Niro fazendo o papel do paciente que estava em estado catatônico, letárgico há décadas, e que por uma droga, um medicamento, uma substância desenvolvida, né, pelo neurologista Oliver Sacks, que foi que escreveu o livro, que é representado pelo ator Robin Williams, né? Ele consegue, por meio dessa substância, despertar vários pacientes que estavam em estado letárgico.
E o Robin Williams também fez o papel de um médico no filme Patty Adams, O Amor é Contagioso, que é baseado na história de vida, né? Do médico. E aí, mestre? Tudo. E aí, tranquilo? Tudo na boa. A história de vida do médico Hunter Dorrit Patty Adams, certo? Norte-americano. A série The Resident, que passa na Fox, fala sobre erro e negligência médica diretamente. As séries ER, Emergency Room, que virou Plantão Médico na versão brasileira, que é dirigida e criada pelo Michael Crichton, que é o mesmo escritor, o autor que escreveu livros como Parque dos Dinossauros e Esfera. E ele foi o que dirigiu também o filme Coma, que é baseado, esse que eu mostrei, né? Baseado nesse livro. E aí, mestre? Tem redação minha aí, mestre? Vou ver aqui, mas eu acho que tem sim. E aí, não tá boa? Só notão. Não tá boa mesmo? Ficou boa a redação? Não vi ainda. Eu vou corrigir Tem aqui. que sair no portal logo agora. Você tá brevemente vai vir, né? Chegou a ver a parada lá das redações? Que... Não, vou ver final de semana e vou enviar delas aí. Inclusive, me envia de novo aí, por favor. Tá. Tá? Beleza. Me envia de novo aí. Foram 3, né, eu acho. É. Me envia aí, por favor. Obrigado aí. Alunos, né? Eu tô gravando no curso, então aparecem aqui. A série House, Grey's Anatomy, que é muito usada em redação, inclusive. Então, argumentos possíveis: objetificação, afastamento do paciente com pretexto de não sofrer, então chama o paciente por número e não por nome, por exemplo, né? Subterfúgio, como se referir a paciente por meio de números e não de nomes, dificuldade de lidar com a morte, pré-julgamentos, como canto Emicida, né, na música Boa Esperança. Médico salva? Não. Por quê? Cor de ladrão, então já fala diretamente da questão étnica, racial que eu tinha falado agora há pouco. A questão de estereótipos, rótulos, né, estigmas, preconceito e discriminação. Sem não ter discernimento, né, até pela falta de informação e pelo desinteresse em informar mais por parte de profissionais, né, da área de saúde, no caso, mas isso se estende a outros profissionais também. A falta de responsabilidade, de comprometimento, não querer se comprometer nem ser responsabilidade, terceirizar a culpa. Não ser proativo em decisões promovidas. Confusão entre autoridade e autoritarismo, muitas vezes proposital. Reduzir pessoas à sua aparência, condicionamentos comportamentais, subalternidade como se fosse inevitável, tendo como pretexto a existência da hierarquia. Silenciamento de vozes, impedimento da fala, ser detentor de informações, como motivo para menosprezar o próximo. Há um livro, né, Você Sabe Com Quem Está Falando, que são estudos, né, sobre o autoritarismo brasileiro, do antropólogo e filósofo brasileiro Roberto da Mata, que se encaixa a vários temas como esse, né? A questão que fala de questões como a injustiça, a arrogância, a ignorância, o machismo, o racismo, a importância da busca por estabilidade e por segurança, mesmo que isso implique a repressão do próximo, o hábito da opressão, que é um fenômeno coletivo, pela procura cega e limitada por um projeto emancipatório, a visão limitada importando-se apenas em aprender sobre a própria área de atuação, né, sem se estender, né, ficando no básico, na superficialidade somente, a ausência de particularização no atendimento, como um olhar genérico e superficial, sem adequar as necessidades ao procedimento de tratamento de cada paciente, objetificando mais ainda, desumanizando mais ainda. Então, a desumanização quanto à indiferença, à dor, ao sofrimento de alguém, né, do próximo. A violência desenvolvida como forma de sociabilidade, atrelada à malandragem em si, né, entre aspas, como único método de evitar a vivência precária, né, insegura e inserida nessa falta de oportunidades. E sobre isso diretamente, né, a violência desenvolvida como forma de sociabilidade relacionada à malandragem, uma das pessoas que fala sobre isso é a socióloga Maria Silvia de Carvalho, né? Ela refere-se ao conceito Código do Sertão, essa lei da sobrevivência a qualquer custo, sem normas, sem regras, né, a serem seguidas, né? E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, né? Aguardem, daqui a alguns dias terá outro. E abração, beijão aí, boa semana e até mais. E eu estou no serviço, né? Por isso deu para gravar do mesmo jeito, né? Para não gravar na rua também, né? Aí eu esperei chegar aqui no serviço
no curso tranquilamente e gravei aqui na sala dos professores. Então, o primeiro que apareceu foi o professor, né, Monteiro de português, e depois o Vitor, um aluno. Então, não quis dar o pause, foi direto, naturalmente, espontaneamente. E aproveitem. Muitos bons estudos e até breve. E me acompanhem também pelo Instagram, @CarlinhosHalley, com 2 L's e Y, né? Carlinhos, Halley. O nome do cometa, né, que passou e foi visível do planeta Terra. E num dos dias que foi visível foi quando eu nasci, dia 3 de abril de 1986, e por isso o nome, né, @CarlinhosHalley no Instagram. Então, até breve e precisando, só enviarem mensagem. Beijão, tchau!